Olá, colegas reumatologistas, sejam bem-vindos ao RemoCast, o podcast da Sociedade Paulista de Reumatologia. Eu sou Nádia M. Aikawa, reumatologista pediátrica, assistente do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP e membro da Comissão de Reumatologia Pediátrica da Sociedade Paulista de Reumatologia. E eu vou conduzir a conversa de hoje. Nesse episódio, a gente vai explorar um tema que é de grande relevância para o reumatologista, que é a gravidez e lactação nas doenças reumáticas. A gente sabe que as condições reumáticas autoimunes podem impactar tanto a mãe quanto o feto nessa condição, e por isso elas exigem um manejo muito cuidadoso. Então, a gente vai discutir os principais desafios, desde o planejamento pré-concepção até o período pós-parto, incluindo o uso seguro de medicamentos durante a amamentação. E para me acompanhar, eu tenho a honra de contar com a presença da professora Emília Inoue Sato, que é reumatologista e professora titular da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Seja bem-vinda, professora Emília. Olá, é um prazer estar aqui e vamos tratar de um assunto, como a Nádia disse, muito importante para nós reumatologistas, né? Em algumas doenças, por exemplo, no lúpus eritematoso sistêmico, o binômio, né, a doença e gestação acaba sendo muito frequente, já que o lúpus é uma doença que afeta principalmente mulheres jovens. Então, esperamos que hoje possamos ter uma conversa interessante para todos. Então, para começar a esquentar, né? Acho que o primeiro passo essencial no manejo da gravidez em pacientes reumatológicos é o planejamento pré-concepção, né? Então, na sua opinião, professora, qual o melhor momento para a gente recomendar que uma paciente com doença reumática tente engravidar? Quanto tempo de remissão ou de baixa atividade de doença para indicar que as pacientes lúpicas ou com artrite reumatoide estejam numa fase mais tranquila para gestar? Bom, é um pouco diferente nas duas doenças, né? Em paciente com lúpus eritematoso sistêmico, recomenda-se, isso é uma recomendação internacionalmente aceita, que a paciente esteja com a doença controlada no mínimo por 6 meses. Nós falamos que preferimos que a doente esteja com a doença controlada com 6 a 12 meses. Isso porque tem trabalhos mostrando exatamente que a chance de reativar a doença é muito maior quando a paciente engravida em fase ativa da doença. Com relação à artrite reumatoide, também nós preferimos que as pacientes estejam bem controladas, né? Mas, basicamente, nas duas situações, temos que ver também que tipo de medicações os pacientes estão utilizando. Porque, obviamente, há medicamentos que são totalmente contraindicados na gravidez, outros medicamentos que são possíveis de se utilizar, balanceando risco e benefício, e outras são mais liberadas na gravidez. Então, assim, todo planejamento começa com ver se a paciente está sem o uso de medicações que são proibitivas na gestação, se a doença está controlada. E, obviamente, que nós pedimos que a paciente espere mais quando a doença não está controlada, mas tudo isso, principalmente, por exemplo, a minha artrite reumatoide, depende da idade da paciente, né? Muitas vezes o paciente já tem mais idade, com folículos ovarianos menores, né? Menores em menor quantidade, portanto, com menor fertilidade, e muitas vezes não se consegue chegar no ótimo, mas sempre tentamos manter uma doença controlada no mínimo 6 meses antes de planejar a gravidez. E até como um gancho do que a senhora comentou, é isso, né? Já no período pré-gestacional é um período que a gente deve estar atento para controle de medicações, atividade de doença, e uma leitura bastante recomendada, que é bem completa sobre o manejo da saúde reprodutiva, o manejo durante a gestação e lactação, são as recomendações do Colégio Americano, né, de Reumatologia, os guidelines de 2020 da Lisa Samaritano. Então, uma leitura super completa e bem recomendada. Você vai comentar um pouquinho sobre a possibilidade de remissão e flare, né, durante a gestação e no pós-parto. A gente tem essa ideia, né, de que durante a gestação existe um período de calmaria ali da doença reumatológica, né? Como é que a senhora vê isso, a sua experiência em termos de reativação da doença durante a gestação e no período imediatamente pós-parto? Então, são duas situações também diferentes, né? Vamos falar basicamente de artrite reumatoide e de lúpus. Em artrite reumatoide, se fala muito de que na gestação, durante a gestação, muitas pacientes entram em um controle da doença,
mas nem sempre se observa isso em paciente com lúpus. Aí nós vamos falar separado. Então, paciente com artrite reumatoide, uma boa porcentagem dos pacientes, quando engravidam, tendem a manter a doença controlada. Por sua vez, pós-parto, ela pode exacerbar. Evidentemente que nós tentamos manter a paciente com doença controlada com medicações que possam ser usadas durante a gestação. Com relação a paciente com lúpus, nós sabemos que a própria gestação, onde há uma inundação de hormônios, né, de vários tipos de hormônios, principalmente estrogênicos, e a paciente pode entrar em atividade. A chance de paciente entrar em atividade da doença aumenta se a paciente já engravidou em fase ativa da doença ou com pouco tempo de doença controlada. Então, elas têm um risco maior. E, obviamente, que já sabemos que a falta de uso de hidroxicloroquina durante a gestação aumenta a chance de ter atividade da doença em paciente com lúpus. Então, nós sabemos que não devemos retirar a hidroxicloroquina durante a gestação, exatamente para prevenir flares, e também devemos, dependendo do que a paciente apresenta de manifestações, usar medicações que possam manter essa doença controlada. Porque uma atividade em paciente com lúpus, a grande maioria das atividades é leve a moderada, mas pode ter uma manifestação mais grave dessa doença. E uma gestante com manifestação grave é muito complicado, tanto para a mãe quanto para o feto. Então, acho que esse cuidado é muito importante. E lembrar que não só a própria atividade da doença, mas complicações ou intercorrências que ocorrem na gravidez em paciente com lúpus, que é a própria pré-eclâmpsia, o parto pré-termo, né? A pré-eclâmpsia em paciente que está com doença controlada, mesmo assim, ela tem uma chance um pouquinho maior que na população geral. E se a doença não está controlada, ela tem um aumento muito grande de ter pré-eclâmpsia em relação à população geral. Então, acho que esse controle é super importante para podermos ter um bom prognóstico materno e fetal. E uma vez que a paciente já engravidou, né, está gestante, com que frequência a gente deve monitorar a atividade dessa paciente lúpica durante a gravidez? A mesma frequência que é habitual? Ou com que exames? Algum exame particular ou um segmento habitual? Em paciente com lúpus, antes de engravidar, nós temos que fazer um rastreio, né? Vamos checar anticorpos antifosfolípides, obrigatoriamente, né? Porque nós temos uma conduta, né, no segmento dessa paciente com antifosfolípides positiva, principalmente se elas têm já a síndrome antifosfolípide. Mas mesmo que não tenha síndrome, se tem os anticorpos, a gente tem alguns cuidados. E também a presença de anti-Rho, anti-Lá, para ver o risco de lúpus neonatal. A atividade da doença, obviamente, então vai fazer uma checagem com exame de hemograma, com urina, creatinina, provas inflamatórias, anti-DNA, dosagem de C3, C4. Podemos deixar, antes da própria gestação, ter feito um ácido úrico sérico para ter um basal para esta paciente. Isso porque, se mais tarde acontecer de eu ficar em dúvida se tem pré-eclâmpsia ou não, um ácido úrico aumentado favorece a hipótese de pré-eclâmpsia, então a gente ter um basal seria interessante. Mas durante a gestação, nós temos que manter um controle um pouco mais rigoroso. E isso depende do basal da paciente. O paciente que está com lúpus tranquilo, bem controlado, sem nefrite, pode-se fazer esses exames de controle trimestrais. Mas em paciente com nefrite, esse controle deve ser mensal. Pacientes que têm antifosfolípides positivos, também o controle deve ser mais a miúde, aí mais em relação, não à atividade da doença, obviamente, mas aos controles do crescimento, do fluxo sanguíneo uterino, para podermos avaliar risco de fazer prematuridade, baixo peso, restrição de crescimento, pré-eclâmpsia e eclâmpsia, que são associados a esta deficiência placentária. Com relação ao anti-Rho, todos sabem que o anti-Rho positivo em mães que já têm um antecedente de ter tido um filho com bloqueio AV total, tem um risco de 16% a 18% de ter bloqueio AV nesta nova gestação.
Então, esta é uma paciente que deverá ser seguida com controles semanais de ecocardiograma fetal transuterino da 16ª semana à 26ª semana. Em situações em que a paciente não sabe, nunca teve outra gestação ou não teve BAV, recomenda-se que faça esses controles com ecocardiograma fetal neste mesmo tempo, de 16 à 26ª semana, mas não temos a obrigatoriedade de ser semanal. Pode ser feito cada 2 semanas, para tentar fazer um diagnóstico precoce de alterações que possam ser tratáveis, seja BAV de primeiro e segundo grau, seja manifestações, alterações que sugiram um processo inflamatório no coração, miocardite, algum tipo de arritmia, que possa ser tratado com dexametasona, 4 mg por dia, que é o tratamento proposto para tentar controlar o processo inflamatório cardíaco no bebê. A dexametasona não é inativada pelas enzimas placentárias e, portanto, atinge a circulação sanguínea do bebê. Enquanto a paciente tomando prednisolona, estas vão ser inativadas pela beta-hidroxilase e não chegará à circulação fetal. E algum dado em relação ao uso da hidroxicloroquina também, como redução de risco de bloqueio cardíaco congênito nesses pacientes? Sim, tentaram fazer um estudo controlado, randomizado, como nós esperamos, né? Que é para ver a evidência mas não se conseguiu. Por quê? As pacientes gestantes que já sabiam historicamente de que tem menos bloqueio, tem menos complicações quando toma hidroxicloroquina, ninguém quer fazer parte de um estudo em que você pode cair no grupo placebo. Mas o que se tem é uma comparação histórica, comparando mães que gestaram, então tendo anti-Rho positivo, gestaram em uso e mantendo o uso de hidroxicloroquina, a frequência de bloqueio cardíaco congênito foi menor do que a observada numa época em que não se tinha essa orientação. Então, a hidroxicloroquina deve sim ser dada a todas, né, as pacientes grávidas e que tenham o anti-Rho positivo. São poucos os dados robustos em termos de terapia e terapia de prevenção, né, dessas complicações graves em pacientes, dado o risco mesmo, né, o risco neonatal, o risco fetal. E até em relação ao uso da dexametasona, ele não é super bem estabelecido em paciente que tem o bloqueio, mas não tem um sinal de inflamação cardíaca adicional, né? Pelo risco também adicional da própria dexametasona para o feto, né? Toxicidade fetal. Então, é uma situação bastante crítica e delicada, né? Muito complexa para a gente, reumatologista, né? Exige aí um trabalho multidisciplinar mesmo, né? Do reumatologista, junto com o obstetra e o próprio pediatra, né? Atualmente, nem se recomenda fazer dexametasona para casos com BAV total. Então, BAV de terceiro grau não se recomenda tratar, porque não se tem na literatura reversão desse processo. O que se fala de fazer tratamento seria para bloqueio AV de primeiro, segundo grau ou para essas outras condições inflamatórias, miocardite ou de alguma arritmia que você suspeita que tem um processo inflamatório. Mas estabelecido, risco-benefício não compensa. Não se trata mais, e a gente tratava isso um tempo atrás, né? Como vai mudando, né? Chega, as evidências vão mudando as nossas condutas, né? Então, agora voltando para gestante, né? Para paciente com doença reumática que gestou, acho que um dos nossos maiores desafios são em relação ao uso seguro dos medicamentos, né? Muitos fármacos que são usados, né, cronicamente nos nossos pacientes vão ser teratogênicos ou não têm dados suficientes sobre segurança durante a gestação. Então, o que a gente tem aí de sólido? Qual que é a prática da senhora em relação à terapia, a drogas que são liberadas para uso seguro durante a gestação? Nós sabemos que, realmente, como você mesmo disse, nós não temos estudos controlados, randomizados, então o grupo tomando e o grupo não tomando. Não vai ter, nunca, né? Porque não se faz esse tipo de estudo em gestantes fazendo uso de drogas. Mas, de qualquer forma, historicamente, comparando pessoas que usam e não usam, nós temos como seguras, são consideradas medicações seguras para uso na gestação em paciente com lúpus, hidroxicloroquina, azatioprina,
aspirina em dose baixa, inibidores da calcinorina, como o tacrolimus e a ciclosporina. Então, estas são consideradas seguras. Mas existem medicações, e a prednisona também em dose baixa, né? Existem medicações que devem ser dados em casos selecionados, exatamente balanceando risco de manter a doença, então, não controlada, de ter mais complicações, e o benefício de controle dessas complicações, e, eventualmente, um risco pequeno de complicações fetais. Então, nós temos prednisona em dose maior do que 20 miligramas, né? A gente não costuma usar, de preferência na gestação usa até 20 miligramas de prednisona. O próprio belimumab, não existem estudos com segurança, mas também não existe nenhuma evidência de que ele cause má formação ou cause um problema específico na gestação. A anifrolumab também cai nessas de ser considerado caso a caso. O próprio rituximab, ela é possível de ser usado em pacientes com lúpus gestante grave, com doença grave, e que você não está conseguindo controlar com as outras medicações, mas sempre lembrar que o rituximab pode dar uma imunossupressão, então esse bebê recém-nascido pode nascer com imunossupressão mais grave, evitar vacinas de vírus vivo nesse feto, né, na verdade no recém-nascido. Esses cuidados devem ser tomados, então, porque, principalmente se você fez uso dessas medicações principalmente no terceiro trimestre da gestação. E outros remédios, nós já sabemos que são proibidos, porque já tem demonstração de teratogenicidade. A ciclofosfamida, micofenolato de mofetila, o metotrexato, o leflunomida e, obviamente, a talidomida. São proscritos seu uso na gestação. Mesmo assim, sabemos que no terceiro trimestre da gravidez, em casos muito específicos, graves, tivemos casos em que usamos ciclofosfamida, né? Mas ela é uma última tentativa. Sempre tentamos não usar. E é considerado proscrito essa lista que eu falei por último. Perfeito. E até para reforçar, né? Isso a gente, retomando as recomendações dos guidelines da CR, ele traz tabelas muito esclarecedoras, assim, muito claras, com práticas, né, de recomendações formais sobre o uso dos medicamentos maternos na concepção, gestação e lactação, e com a força de evidência. Então, eu reforço aqui a literatura. E ele traz os períodos, né, de suspensão de droga pré-concepção, especialmente levando em conta essa lista que a professora Emília ressaltou bem, dos medicamentos proscritos, que deveria ser de, no mínimo, um ciclo menstrual, mas, em geral, no mínimo 3 meses pré-concepção, né, de interrupção pré-concepção dessas drogas teratogênicas para uma gestação aí mais segura. Com uma exceção, lembrando da leflunomida. A leflunomida tem uma vida média muito grande, né, prolongada, e, portanto, se recomenda a suspensão 2 anos antes da gestação. Ou, nos casos que você não tem esse tempo de espera, você pode fazer um washout da droga, dando colestiramina, para eliminar a leflunomida. E, para uma segurança maior, você pode fazer dosagem sérica da leflunomida, para falar que tá negativo, quer dizer, não tem leflunomida sérica, para poder liberar a gestação. Então, leflunomida é uma condição muito específica, muito especial, e por isso nós não gostamos de iniciar no paciente que já tem intenções de gestar, né? Porque para que você vai dar uma droga que você tem que parar de usar 2 anos antes de uma gestação possível? Né? Então, exatamente. Então, é uma questão super importante, relevante de se abordar numa jovem, né? Enfim, sexualmente ativa, né? E com potencial gestacional, sim, com certeza. Só lembrando aqui, é uma prática, né? Uma mensagem prática, a dose de colestiramina seria de 8 gramas, 3 vezes ao dia, durante 11 dias, né? E não é sempre muito fácil de tolerar essa dose, né? Então, por isso que o ideal é que nós não usemos a leflunomida em paciente que tenha chance de engravidar ou que tenha
desejos de uma gestação mais precoce. Precoce não, né? Porque você teria que parar 2 anos. A senhora comentou já um pouquinho sobre biológicos, né, da gestação, a ausência de dados, na verdade, de segurança para muitos deles, né, anti-L1, belimumab, abata, enfim. Mas a gente tem já algum dado um pouquinho mais robusto em relação aos anti-TNFs, né, durante a gestação. Então, a senhora gostaria de comentar um pouquinho? Aí seria para artrite reumatoide, né? E artrite psoriásica são no outro grupo de pacientes, já que nós não usamos anti-TNF para paciente com lúpus. Mas para pacientes com artrite reumatoide ou psoriásicas, ou mesmo espôndilo, que usam anti-TNF, nós podemos substituir o anti-TNF pelo certolizumab. A certolizumab é considerado segura na gestação, exatamente porque ela é pegolizada e não ultrapassa a barreira placentária, então tornando-a mais segura. Embora existam na literatura vários estudos ou várias publicações com relatos, né, de série de casos de gestações em uso de outros anti-TNF, também sem grandes ocorrências. Mas a preferência é de que nós troquemos para certolizumab para ser usado para estas gestantes, ou antes de gestar, a gente já até tenta trocar. Trazendo um pouquinho da experiência do CDMA, que é exatamente essa conduta, né, no Hospital das Clínicas, para paciente com artropatia inflamatória, enfim, que está em uso de anti-TNF, ou que tem a possibilidade de usar anti-TNF, a preferência pelo certolizumab, e que poderia ser usado até o último trimestre mesmo. Na preferência por adalimumab ou infliximab, também são drogas que condicionalmente poderiam ser usados pelo menos até o segundo trimestre da gestação e aí preferencialmente retirados a partir do terceiro trimestre, pesando ali o risco-benefício, né? Mas é isso mesmo, super de acordo a nossa conduta aqui também. Então, só um comentário em relação ao manejo no homem, né? No paciente masculino com doença reumatológica, essas evidências são poucos em mulheres, em homens menores ainda, né? Mas só para trazer aqui, de novo, os guidelines da CR trazem algum comentário em relação às drogas no sexo masculino, então é uma leitura interessante, mas o que ele traz, basicamente, é que nos homens também é fortemente recomendado a continuidade do mesmo perfil de drogas, hidroxicloroquina, azatioprina, colchicina e até os inibidores de TNF, e deveriam ser contraindicados, né, descontinuados, metotrexato especialmente, e leflunomide, e condicionalmente até sulfasalazina pelo potencial aí teratogênico potencial durante já a gestação. Certo? A sulfasalazina no homem, na verdade, pode diminuir a própria fertilidade, né? Então, até se recomenda. Então, se recomenda a suspensão, a troca, né, no homem. Mas temos pouco estudo. Se já não tem estudo com mulheres e gestação, tem muito pouco estudo com os homens na pré-concepção, né? Que é exatamente o que ele pode ou não estar tomando quando vai engravidar a sua parceira, né? É muito pouco estudo, mas infelizmente o que temos é esse, e acho que vale a pena esses guidelines porque nos orienta, né? Pelo menos. É uma consulta rápida e prática e com alguma evidência do que tem, né? E aqui, adicionalmente, também, que eu não falei, ciclofosfamida e também talidomida, né? Deveriam ser descontinuados 3 meses antes da concepção, também no homem, no pai, né? No futuro pai. Comentando agora um pouquinho sobre risco trombótico, né, nas pacientes durante a gestação. O que a senhora traz de alguma recomendação em relação ao uso de aspirina em pacientes com lúpus sem SAF que estejam grávidas? Pois é, também não tem uma evidência, não é uma evidência baseada em estudos, né? Mas tanto é que assim, uma paciente que você descobriu ao acaso, ia fazer uma cirurgia plástica, que é o que habitualmente acontece, e aí o plástico pediu anticorpos antifosfolípides, deu positivo, e ela nunca teve trombose. Aí ela descobre que tem um anticorpo antifosfolípide, nunca teve nenhuma manifestação e também nunca engravidou. Quando ela engravidar, qual a sua conduta? Na verdade, não tem nada, você simplesmente pode seguir e ver o que vai se passar com relação ao crescimento, ao desenvolvimento desse feto, e
para tomar condutas posteriores. Pode dar aspirina? Não há uma evidência de que nessas pacientes você tenha que dar aspirina. Mas se uma paciente que você já tem lúpus e faz parte do nosso screening, paciente com lúpus fazer o screening para anticorpos antifosfolípidos, e ela, mesmo sem ter manifestação, tem lúpus e tem anticorpos antifosfolípidos positivos e agora está grávida, nós associamos aspirina em dose baixa, né? 81 ou 100 miligramas por dia. Por quê? Porque ter lúpus já aumenta a chance de trombose. Estar grávida aumenta a chance. E ela tem anticorpos antifosfolípidos. Então, ela tem 3 aumentos, né? Digamos, 3 situações onde há um aumento de risco de trombose. Então, aspirina, sim. E ela já está tomando, pela própria doença, a hidroxicloroquina. Então, a hidroxicloroquina já estava lá, porque ela é uma paciente com lúpus, e nós podemos, então, acrescentar a aspirina para esse tipo de paciente. Se ela já teve um mau resultado em gestação prévia, não teve trombose nela, mas teve um mau resultado, seja porque teve uma prematuridade, pré-eclâmpsia, ela teve uma insuficiência placentária comprovada, aí sim, já pode se dar, além da aspirina, a heparina de baixo peso molecular, enoxaparina, 40 miligramas por dia, subcutâneo durante toda a gestação. Normalmente, esta é uma forma de tentar evitar estes mau desfecho que ela já teve no passado. Diferente a conduta se ela já não só tem lúpus, como tem anticorpos antifosfolípidos e já teve uma manifestação trombótica prévia. Então, neste caso, a aspirina e a heparina de baixo peso molecular será dada, só que em dose já não é profilática, mas uma dose plena, que é de 1 miligrama por quilo de peso em 12 horas, ou 1,5 miligrama por quilo cada 24 horas, né? Então, se prefere dar cada 24 para a mãe não precisar de ter 2 picadinhas durante a gestação inteira, né? E além da gestação, tem um período de risco maior, que é no pós-parto. Então, recomenda-se que a profilaxia da trombose seja feita de 4 a 6 semanas após o parto. E o que a senhora acha, professora, do uso da hidroxicloroquina em pacientes não lúpicas com SAF primária, ou enfim, com outra doença reumática não lúpus? Haveria algum benefício? Pois é, não tem trabalhos. Né? Não tem trabalhos. Tem assim, o que se sabe da hidroxicloroquina? Paciente que teve uma trombose no passado ou teve uma má evolução de uma gestação prévia, que tem anticorpos antifosfolípidos, vou dizer, sem lúpus, e ela está grávida de novo. E ela não está evoluindo bem, apesar de você estar dando a heparina que você já começou a dar profilaticamente, pode-se, então ele está como recomendação, como ser uma possibilidade de adicionar ao tratamento a hidroxicloroquina, né? Mas não tem evidência dizendo que isso realmente melhora o prognóstico de uma forma bem consistente, tá? Mas então a hidroxicloroquina pode ser adicionada. Agora, também não temos indicação de que é para dar hidroxicloroquina para todo mundo com SAF primária, né? Ou que tenha anticorpos antifosfolípidos e nunca teve nenhuma manifestação. Nós não temos evidência de uso de hidroxicloroquina para estes casos, desde que essas pacientes sejam primárias, não tenham lúpus como doença subjacente. Agora vamos passar para, acho que uma sessão que também é de super interesse, que é a amamentação, né? Então, a amamentação é uma questão muito complexa no manejo dessas pacientes, porque precisam ser considerados muitos fatores, né? Tanto em relação ao perfil da segurança para a mãe, a influência dos próprios, o impacto dos hormônios no curso da doença, né? Da prolactina, enfim, e até a capacidade da lactante em cuidar de um recém-nascido no meio de sintomas ativos de doença, enfim, é um grande desafio, né? Então, que fatores que são principais para influenciar na concentração da droga no leite materno?
Eu acho assim, que acho que depende basicamente da droga, não é? A droga que tenha mais eliminação pelo leite, tem algumas drogas que são mais eliminadas e outras menos, depende. E tem algumas recomendações com relação ao pico sérico que se tem depois de tomar uma medicação, né, um medicamento. Então, por exemplo, quando você dá corticosteroide e você está amamentando e está tomando corticoide em dose maior que 20 miligramas, o que se recomenda para não passar corticoide para o bebê, ou passar em menos quantidade através do leite, recomenda-se que você tome a medicação. Então, antes de tomar a medicação, dá de mamar, para deixar o bebê satisfeito. Toma a medicação e tenta postergar a próxima mamada, de preferência. Nem sempre o bebê consegue ficar 4 horas, né, esperando a próxima mamada, mas de preferência 4 horas, mas a gente fala 3, 4 horas para dar a outra mamada. Por quê? Nesse período, ela atinge um pico maior sérico e ela já está decaindo quando você vai, no leite materno, e está decaindo quando você for dar a mamada depois dessa espera, né? Se possível, 4 horas. Se não, 3 horas, 3 horas e meia. Quanto mais deixar espaço entre a tomada da medicação e dar o leite materno. Essa também é a recomendação, por exemplo, para quem toma azatioprina, que pode continuar amamentando, mas se puder fazer assim, é melhor, né? Agora, hidroxicloroquina, aspirina em dose baixa, tacrolimo, ciclosporina também pode ser usada durante a amamentação, não se faz restrição. Joia, então a senhora comentou sobre a segurança, né, das medicações em lúpus e nas artropatias inflamatórias, artrite reumatoide, espondiloartrites. Que medicamentos a gente poderia considerar como seguros durante a amamentação e aqueles que seriam realmente contraindicados? Bom, continuamos com poucos trabalhos, poucos estudos na amamentação, assim como na gestação e na artrite reumatoide. Mas sabemos que a hidroxicloroquina é liberada, né? A azatioprina também pode ser usada, embora não seja tão usado para artrite reumatoide. Com relação aos biológicos, nós temos poucos estudos, mas o certolizumab, que essa mãe já vinha tomando durante a gestação, pode ser mantido com segurança na amamentação. Com relação aos outros anti-TNFs, então tem paciente que tomou certolizumab durante a gestação, mas não se deu tão bem e eventualmente vai trocar. Sempre se recomenda avaliação risco-benefício. Se a paciente está ativa, precisando de medicação, se pode amamentar sim, ficando com o cuidado de ver as vacinas que essa criança possa estar sendo exposta, né? Então, de preferência, não fazer vacinas com vírus vivos em pacientes que eventualmente estejam tomando medicações que possam passar pelo leite materno. Anti-TNF, os outros anti-TNFs também têm trabalhos mostrando, na verdade, assim, não é em trabalhos, mas dados de vida real, mostrando segurança com o uso de adalimumab e outros anti-TNF, mas aquelas anti-TNFs mais novos têm menos estudos divulgados. Com relação ao rituximab, é a mesma coisa. E aquele cuidado de expor a criança com vacinas vivas, embora seja muito pequena, né? Mas a passagem, eventualmente tendo essa passagem, pode afetar a resposta humoral desse bebê. E a senhora tocou num ponto delicado, né? Que é a preocupação em relação à vacina de vírus vivos, né? Nesse RN. Então, né? Algumas vacinas em pacientes que usaram, especialmente a terapia biológica no último trimestre de gestação, vai ter que ser postergada, né? Vacina de BCG, rotavírus, especialmente essas, né? E aí existe essa recomendação, habitualmente, para qualquer um dos biológicos, de postergar em 6 meses vacinas de vírus vivos para esses pacientes. Talvez esses dados são muito empíricos, né? Obviamente a gente não vai ter estudos, né, de segurança randomizados em relação a isso, mas talvez para certolizumab, em que a gente já sabe que a passagem é baixíssima, transplacentária, e a passagem pelo leite também é baixa,
E já existem algumas evidências de que, mesmo havendo essa passagem, a droga vai ser completamente degradada ali no trato gastrointestinal da RN, então a absorção sistêmica vai ser muito baixa. Então, talvez, para certolizumab, essa vacina poderia não ser postergada por tanto tempo, né? Mas ainda atualmente, pesando o risco-benefício até de exposição ao recém-nascido, a tuberculose, que é mais baixa, né? Ainda se pondera o risco e se posterga, né, a vacinação de vírus vivo. Para vírus não vivos, não existe uma recomendação de postergar, né? Ainda, mesmo com a possibilidade de uma baixa resposta imune, ainda assim se recomenda seguir o calendário habitual de vacina para não vivas, né? Correto, isso mesmo. E aí, só para finalizar, comentar um pouquinho sobre o impacto aí do período de amamentação e os fatores hormonais para a própria atividade de doença, né? Então, a gente sabe que o efeito da amamentação, especialmente da prolactina, interferindo em resposta imune, então, algum efeito sobre um flare de doença autoimune, especialmente no lúpus. Então, numa paciente, considerando casos hipotéticos agora, né? Uma paciente lúpica que já está em remissão, mas teve um histórico de nefrite lúpica e que está em uso só de hidroxicloroquina. Qual seria a abordagem nessa paciente durante a amamentação? Alguma terapia profilática ou manter só com hidroxicloroquina, um segmento mais rigoroso de doença? Eu acho que assim, não tem nada que nos autorize a falar assim, não, vou evitar, então vou dar azatioprina, porque poderia dar continuidade à amamentação. Eu acho que qualquer sinal de atividade da doença, você não precisa esperar explodir essa atividade. Podemos sim começar uma azatioprina que posso continuar amamentando e vou controlar melhor a doença. Mas eu acho que a melhor conduta seria não proibir a mãe de de amamentar, porque isso acho que é muito importante, tanto para o bebê receber os anticorpos que vão protegê-los nos primeiros meses da vida, como para a mãe e para a relação materno-fetal, materno-recém-nascido, é super importante. Então, vamos deixá-la, mas vamos fazer um controle mais rigoroso, né? Os controles mais periódicos, essa mãe saber que pode entrar em contato com o médico para falar de todas as eventuais queixas que apareçam novas, e mesmo independente da queixa, também um controle nestes casos, com nefrite, com histórico de nefrite prévia, continuaria fazendo os primeiros meses, pelo menos mensais. E é isso que eu falei, não existe uma autorização para fazer um tratamento profilático, né? Mas, por exemplo, a paciente era DNA negativo, começou a aumentar o anti-DNA, começou a consumir complemento. Esse caso, eventualmente eu possa, neste caso específico de uma gestante, numa puérpera, associar a azatioprina, conversando com o paciente depois. Então, essas são decisões difíceis e devem ser compartilhadas, né? Mas se ela começa a ter alterações laboratoriais que podem preceder as manifestações clínicas, muito mais rigoroso deve ser o controle e, principalmente, no paciente que teve nefrite no passado, observar muito de perto o sedimento urinário. Qualquer sinal de aumento de proteinúria, aparecer hematúria dismórfica, deve ser evidência de um comprometimento renal e aí, então, tratar como deve ser feito, né? E aí, acho que só reforçando a importância de você conhecer o paciente, né? Não só se basear em guidelines, mas conhecer o histórico do paciente, acho que isso é o mais relevante, e aí o segmento rigoroso, e aí sentir, né? Acho que o feeling também, né? Faz muito sentido nessas situações aí de poucas evidências, né? E sempre que eu falo, quando não tem uma evidência robusta, vai o nosso feeling, como você disse, e vai a conversa franca com o paciente, eventualmente explicando prós e contra e assumindo a conduta em parceria, não com a paciente. E se conhecer o paciente é muito importante, exatamente porque é aquilo que eu falei. O DNA, o anterior, quanto era? Não, era negativo ou era já positivo, mas subiu. Quer dizer, complemento. A variação de complemento da normalidade do complemento é muito grande. Então, ela fala assim, olha, meu complemento está normal, mas vai até 90, 150 e está 90, mas ela tinha sempre 130, 120.
para C3, né, por exemplo. Então, saber que está sendo consumido é importante, né? Ainda que esteja dentro do range do normal. Então, este segmento é muito importante para estas pacientes e para a nossa conduta. Concordo plenamente. Bom, são muitas, né, as preocupações que a gente enfrenta como médico, pediatra, para tratar essas pacientes com doenças reumáticas gestantes e lactantes. Então, de novo, o tratamento muito cuidadoso e individualizado é essencial para garantir a segurança tanto da mãe quanto do feto, ali equilibrando o controle de doença e a segurança do fetal, né? É importante estar sempre atualizado com as diretrizes mais recentes, usar até ferramentas que já existem disponíveis online para verificar a segurança de medicamentos ali na prática clínica, né? Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas eu acredito que tenha sido uma discussão muito rica, né? Essa conversa trouxe muitos insights aí para o cuidado das pacientes reumáticas na pré-concepção, gestação e amamentação. Professora Emília, mais uma vez, muito obrigada pela participação, foi excelente, foi muito bom compartilhar com o seu conhecimento. Então, eu também agradeço aí a quem está nos ouvindo, mas lembrar que tem que estar atualizado. Então, um dos aspectos que a gente não abordou muito, que é separar o que é uma nefrite lúpica, que é uma alteração do sedimento urinário, pela nefrite ativa, ou o que é pré-eclâmpsia, em uma paciente gestante que após 20 semanas começa a apresentar proteinúria, por exemplo, né? Então, esta é uma das nossas dúvidas cruciais, né? Enquanto se faz um tratamento medicamentoso, vamos controlar a atividade da doença, no outro pode ter uma conduta totalmente diferente. Se esse bebê já tiver viabilidade, pré-eclâmpsia é fazer o parto, antecipar o parto, por exemplo, né? Mas essas novidades, por exemplo, a gente não tinha anos atrás um exame que nos dissesse risco. Olha, essa é uma paciente com alto risco de ter pré-eclâmpsia. Nós não tínhamos isso, mas agora nós temos alguns marcadores, né? Só para falar um pouquinho. Então tem o marcador solúvel, que é o SFLT1, mais do que o SLFT1 sozinho, mas posso fazer a relação deste marcador solúvel com fator de crescimento placentário. E essa relação do SFLT1 sobre o PGI-F PGI-G, né? Desculpe, pode nos dar quando está aumentado esta relação, aumenta o risco de ser pré-eclâmpsia e não nefrite ativa. Então temos outras coisas que têm sido novos e que têm nos ajudado a melhor conduzir esses casos em que antigamente nós ficávamos muito em dúvida. Não é que nós não ficamos em dúvida agora, mas acho que nós temos mais ferramentas para discernir entre o que é uma nefrite lúpica ativa e o que é uma pré-eclâmpsia numa paciente com lúpus e que esteja grávida. Eu acho que foi muito bom essa nossa discussão, só quis terminar falando de alguma coisa que a gente não tinha abordado, tá bom? E é o futuro, né? E acho que a experiência compartilhada, né? O reumatologista também ajudando o obstetra, o ginecologista é essencial, né? Que é o especialista aí na doença, na paciente, né? Auxiliando ali o cuidado perinatal. O resultado de um bom sucesso nessas gestações em paciente com alto risco, exatamente ter o reumato, o obstetra e um bom neonatologista, né? Então, fazendo aqui, que é o neonatologista que vai receber esse bebê que muitas vezes é prematuro, tem baixo peso, né? Então, precisamos de um cuidado e este cuidado é fundamental para a sobrevida desses recém-nascidos que têm tido agora a oportunidade de sobreviver, mesmo sendo tão prematuros e tão pequenininhos quando nascem. Verdade. Então, a você, reumatologista, que nos acompanhou até aqui, esperamos que esse episódio tenha sido muito útil para ampliar suas reflexões sobre os cuidados em pacientes nessa fase tão crítica, né? Tão especial, mas crítica. Não se esqueça de seguir o ReumaCast nas plataformas de podcast e também nas redes sociais da SPR. Até a próxima!